Perfeito, pessoal. Vamos começar. Só para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo, sou professor do Departamento de Psicologia da Unital, nas disciplinas de Neuropsicologia e de Psicopatologia. A gente decidiu aí há quase um ano atrás começar a nossa Liga de Neurociência, e todas essas lives, todas essas discussões que a gente tem tentado favorecer, tem o intuito não só da gente construir uma liga consistente de neurociência, né, que seja multidisciplinar, mas também a construção do nosso laboratório de neurociência na Unital. Então, já agradeço a todos vocês da participação, agradecer novamente o professor Guilherme e a professora Carla que toparam fazer essa discussão hoje no domingo. E aí, por favor, vamos fazer uma breve apresentação dos dois. Professora Carla, por favor, se apresente. Oi, gente, boa noite, obrigada, então, é uma honra estar aqui hoje com vocês, batendo esse papo gostoso, junto com o Guilherme, falando um pouquinho dessa nossa área de odonto e em relação com o cérebro, né, com toda essa parte ainda fantástica, que há muito que se estudar. Eu sou a Carla, sou dentista, eu sou odontopediatra, eu me formei na Unital, fiz especialização em Unital, comecei a fazer pós-graduação na USP e agora eu sou docente lá da casa. Trabalho com células-tronco desde 2010, né, desde a época do mestrado, do doutorado, e aí agora a gente continua, conseguimos criar um laboratório lá, né, mas ainda é muita pesquisa, né, a gente não conseguiu ainda abrir para o público, a gente está só realmente em pesquisa. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para vocês. Fora isso, eu trabalho com a Câmara Técnica, né, do Conselho Regional de Odontologia, faço parte da Câmara de Odonto Regenerativa e de Odontopediatria, então qualquer pepino podem mandar e-mail, que a gente tenta resolver da melhor forma possível. Legal, legal. Obrigado, Carla. Guilherme, se apresente. Bom, gente, eu sou Guilherme Cabral, eu fiz o caminho inverso da doutora Carla, que eu fiz USP, eu fiz odontologia na faculdade, na USP de São Paulo, e aí me formei lá, virei reabilitador, e aí eu fiz uma parte da minha carreira fora do Brasil, mas como clínico mesmo, como dentista, fiquei 5 anos nos Estados Unidos, depois mais uns 3 anos na Europa, fazendo alguns casos especiais de reabilitação, e aí participei dos times clínicos, né, e que fazem pesquisa clínica. Eu saí um pouquinho da área acadêmica para ficar em pesquisa clínica, e aí eu vou contar o outro lado da história, né? A Carla tem esse embasamento aterrado na ciência do laboratório, e eu na aplicação dessa história toda, e como reabilitador, tem uma série de conhecimentos que a gente tem que ir agregando, mas para quem não sabe, na verdade eu sou apaixonado por neurociência, que eu fui estudar fora do Brasil, programação neurolinguística, fui estudar coaching, fui estudar gestão de aprendizado do adulto, porque sou apaixonado por a hora que todo esse conhecimento se encontra, né, e faz sentido. Então, vamos, o que eu puder, como na nossa área, eu e a Carlinha, de odontologia, compartilhar com vocês um pouco da experiência e da aplicação de algum desses campos do conhecimento na odontologia. O que a gente conseguir, a gente vai tentar passar, e o que a gente não conseguir, provavelmente a gente vai aprender. O Marcelo está aí para ajudar a gente a construir a outra parte da história. E obrigado pela oportunidade, porque para a gente é sempre um compromisso com devolver para a ciência o que a ciência já nos deu, né? É um pagamento de contas. Eu fiz USP, estudei com todo mundo pagando, então chega uma hora que você se sente responsável em devolver para a sociedade o que a sociedade fez por você. E é com esse intuito que a gente está aqui para compartilhar, né? Legal, é perfeita a sua fala, porque num momento tão difícil para a ciência brasileira, né, eu acho que disponibilidades como a nossa, assim, de realmente tirar um tempo do nosso lazer para divulgar a ciência, acho que esse é o momento mais essencial para fazer isso, né? E para mostrar para esses alunos como que, assim, que fazer ciência também é muito legal, não é só não deve ser encarado só como uma profissão, do tipo, seguir carreira acadêmica, não, a ciência, ela está dentro das áreas da saúde o tempo todo, né? Pessoal, vamos começar a nossa discussão. Eu estava comentando com o professor Guilherme e com a professora Carla
que na semana passada a nossa live foi sobre nutrição e neurociência, né? E que a gente falou bastante sobre como os aspectos nutricionais estão ligados ao desenvolvimento do sistema nervoso. Então, assim, como que o ser humano ele precisou mudar sua alimentação para desenvolver o cérebro que a gente tem hoje. E, logicamente, se a gente fala de nutrição, se a gente fala de alimentação, a gente está falando de odonto de alguma maneira. Então vamos começar por esses aspectos evolutivos, assim. O que a gente pode, e aí pergunta para o professor Guilherme e para a professora Carla, o que a gente poderia pontuar dentro da evolução humana que relaciona a neurociência, o desenvolvimento do nosso cérebro e dentição? Que mudanças a gente observa na dentição? Porque quando a gente observa os outros primatas, a gente vê diferenças que são bem gritantes, né? Não, eu gosto disso porque essa, dentro da reabilitação, é uma área a que eu mais gosto, antes de explicar a oclusão, que é a função final que exerce na mastigação, né, a boca, é a evolução. Eu vou fazer 3 aspectos simples, e aí eu vou tentar costurar com a evolução humana mesmo, né? A gente saiu de nômade e coletor, a gente só ia para as áreas onde tinha comida, seja ela proteína animal ou vegetal, colhia. Nessa época, a boca servia muito mais como um meio de defesa e ataque e sobrevivência. Então, o nosso crânio, a base da coluna em relação ao crânio, projetava a boca e todo o crânio para frente. A gente quase era saindo do quadrúpede para o bípede, né? Então, a cabeça que ficava em cima, ela era projetada para frente e a boca era uma arma, era o que a gente vê o primata hoje, que você tinha os caninos muito pontiagudos, tinha espaço na arcada para caber mais molar do que cabe hoje, né? Então os terceiros molares tinham muita função, porque tinham que triturar alimentos crus. A gente sai dessa plataforma para a gente começar a produzir os próprios alimentos, então se fixamos na terra, começamos a produzir o próprio alimento, começamos a criar a nossa própria proteína, né? A gente educou os bois e assim por diante. Tudo isso a gente teve mais acesso à alimentação. Nessa fase, a boca era nutrição. Era só triturar o alimento que já estava lá. A gente não precisou mais sair para caçar, porque desenvolvemos ferramentas para manter os animais longe. Já dominamos o fogo, que mantinha os animais de maior porte mais longe ainda. Então, a gente não precisou mais disso como uma arma, mas sim como uma caixa para se nutrir bem, para triturar bem os alimentos, que já eram, por conta do controle do fogo, já eram mais processados e já melhorou, facilitou o nosso processo. A boca não sofreu muita alteração, a não ser o fato de a seleção natural começou a selecionar os indivíduos com uma arcadinha menor. Esses começavam a sobreviver, que antigamente não, era só os que tinham projeções de canina, tinha aquela coisa agressiva, né? Até o último estágio nosso da era moderna, que a gente não usa a boca mais nem para nutrição. Os alimentos são tão processados, tudo é panela de pressão, tudo é o hambúrguer do McDonald's. E a boca virou muito mais hoje uma caixa de ressonância. Então, é muito mais para a gente se comunicar, porque comunicação chega a ser quase mais importante do que nutrição, por conta da facilidade de obter os nutrientes, nem que seja demais, né? Hoje, o que acontece? O cérebro precisou de mais demanda e a moedinha de troca com o cérebro mais rápida é o carboidrato. Então, tudo que hoje é hipercalórica, né? Então, a gente consome muito mais do que precisa. Então, o cérebro, o que ele precisava de energia, hoje é quase que de graça. Você vai nos Estados Unidos, a comida porcaria hipercalórica, ela é muito mais barata do que a comida saudável. Então, e a boca perdeu a função de proteger, para nutrir, para hoje ser uma caixa de ressonância. Então, ela é muito mais para articular bem as palavras, para se comunicar bem, que chega a ser um aspecto para a sobrevivência mais importante do que se nutrir bem. Né? Assim, a sobrevivência do relacionamento, de criar o network, de criar as relações. Então, a gente passou nessas 3 fases. E nessa fase, selecionou os indivíduos ainda com arcadas menores. Então, você já tem hoje muita ausência de dentes, né? Tem pessoas que vêm sem os laterais. Os terceiros molares, quando vêm, só servem para irritar e para causar desconforto. Né? E agora a gente vai descobrir
Carlinha, que isso talvez chame a atenção. Hoje ele é celeiro de células-tronco. Mas eles hoje, você tem terceiro molar como clínico, o que você faz? Fala assim, gente, extrai que só vai te dar problema isso daí. Por quê? Porque a arcada não tem mais espaço. Então a mandíbula ficou pequena, o terceiro molar nasce lá no final, ele nem descobre a gengiva, ele só serve para infeccionar, do ponto de vista funcional. Então, você extrai, é o que mais se extrai. Hoje é terceiro, você já tem as hérnias dos laterais, então a gente foi perdendo a quantidade de dentes, como uma seleção natural, porque foi perdendo a função deles, por conta de uma nutrição infinitamente mais processada, mas a gente perdeu o quê? Em valor nutricional, porque ela virou muito calórica, né? Que é a moeda de troca do cérebro, e acabou selecionando isso. Aonde a gente vai acabar, não sei. Talvez a gente vai achar um ponto de equilíbrio. Mas, do ponto de vista funcional, essa foi a evolução aí nos milhares de anos que nos separa dos primatas, para esse sistema estomatognático, né? Falando numa linha geral, é óbvio que é muito mais antropológico a história, mas para ficar claro, essa foi a de coletor, de nômade, a gente veio para sedentário e veio para comunicador, que é o que hoje a caça de ressonância faz para a gente. Carlinha, pode dar o seu parecer aí. Não, é perfeito, não tem muito o que complementar, Gui. A gente também, o acompanhamento em criança, a gente vê muito isso, essa mudança abrupta, né, da alimentação, e aí a gente vê outro problema, né, que as crianças não têm o desenvolvimento adequado, e aí começa a colocar aparelho, porque hoje a mastigação é fácil, né, hoje é danoninho, hoje é a carninha moída, então hoje é muito fácil mastigar, né, na nossa época não, a gente chupava a cana e mastigava, tá? Hoje em dia já não tem mais isso não, tá muito mais fácil, né? Então a gente também vê isso no crescimento e desenvolvimento da criança também, né? Então tem muitas crianças que a gente vê lá, na nossa época era difícil, né? Nossos pais não usavam aparelho, hoje em dia a coisa mais comum é colocar aparelho para abrir um espaço e ter o desenvolvimento adequado dos dentes. Pessoal, como a nosso aparelho dentário, ele, de certa forma, ele foi diminuindo, como até o professor Guilherme comentou, ao longo desse processo evolutivo, isso de alguma maneira favoreceu as mudanças de ossos de crânio para que isso impactasse no desenvolvimento do sistema nervoso? Pô, legal, então. E aí o crânio, eu até esqueci, a gente saiu a nossa coluna, que era colocada mais para posterior e inclinava o nosso crânio para frente, para ataque, né, para a mandíbula, ficava como... Ela foi sendo centralizada e todo o desenvolvimento do cérebro primata, aquelas primeiras camadas, né, do cérebro que se preocupa com a sobrevivência, o cérebro autônomo, ele ficou mais interno e a gente verticalizou o corpo. Então, você centralizou toda a coluna mais para dentro do cérebro, até para colocar a caixa de ressonância mais para trás, e o cérebro ganhou eu diria que uma posição mais central em todo o sistema do que era o do primata, que ele era projetado para frente. Principalmente para o desenvolvimento de frontal, né, de pré-frontal. Perfeito. Porque aí o frontal começou, como ele centralizou, você verticalizou aqui, você aumentou a caixa frontal, porque aumentou o processo cognitivo, né? Você começou a estratégia do jogo da sobrevivência começou a ser mais importante do que a parte, a intuição, né? A intuição não, o instinto, né? Porque ficou mais fácil sobreviver, mas agora criar estratégias para sobreviver ficou sendo o fator número 1 para o cérebro. E a gente começou a mudar, e a arcada veio com isso, o esqueleto veio com isso. Trouxemos outros problemas, né? Porque hoje temos muito problema de cervical, problema de coluna, de postura. A Carla mesmo colocou, as crianças estão tendo que ser estimuladas para crescer, é um processo normal, o aleitamento materno, comer cenoura crua, fazia com que a gente tivesse o crescimento vertical natural, forçando a mandíbula, a musculatura, tudo isso desenvolvia. Hoje não, o nosso crescimento vertical é muito pouco estimulado. Então tem que entrar com aparelho, tem que entrar com outras coisas, muito problema de cervical, porque o homem não nasceu, a coluna não nasceu para ficar bípede, né? Mas a gente deixou ela para sobrevivência.
É interessante ver como o nosso desenvolvimento cognitivo e esse desenvolvimento que levou aí a nossa boca a se tornar mais uma caixa de ressonância parece não ter sido o mesmo caminho de outros primatas, né? Há um tempo atrás eu li um estudo que falava que primatas superiores, como chimpanzés e bonobos, têm áreas de broca minimamente desenvolvidas para vocalizações melhores, mas pela altura do palato e por desenho de boca, eles não conseguem fazer boas vocalizações. Tá vendo? E é um processo que né, veio ao longo da evolução, e é exatamente isso. Tanto é que os problemas que a gente tem hoje de desenvolvimento e que levam as crianças a colocarem aparelho é inclusive a altura de palato e a curvatura para adaptar a língua para os fonemas. Então você leva muita criança a colocar aparelho porque o palato está muito íngreme, muito fechado transversalmente, para ela abrir, para caber a língua embaixo e articular a palavra. Então E sair o sonzinho, né? Isso, e sair o som adequado, né? A gente faz em reabilitação muito teste fonético. A terceira idade, que você vai substituir todos os dentes, para você criar uma caixa de ressonância ideal. Se a prótese for muito apertadinha, não vai dar som em S. Se ela for muito ampla, vai vazar o ar na articulação de alguns sons com M, com outros vocábulos. Então, você vê que foi refinando, e hoje, a odontologia de hoje, reabilitadora, ela foi refinando para focar na mastigação, mas também na caixa de ressonância, para os fonemas adequados, para a ortodontia adequada, para criar essa espaço para a vocalização, né, para a comunicação. Carla, você que trabalha com odontopediatria, esses problemas são muito frequentes ainda? São frequentes. São bastante frequentes. A gente tem, bom, o odontopediatra tem você consegue acompanhar a criança desde o nascimento até a sua idade, né, adolescentes e tudo mais, né? Então, hoje a gente tem odontologia para bebês, odontopediatria e odontopediatria. Então, a gente acompanha a criança do seu nascimento até o final da sua adolescência. Então, a gente consegue ter esse acompanhamento com a mãe, então a gente consegue orientar a mãe no processo de amamentação, na indicação da chupeta, e qual o melhor momento adequado para se instalar, né, um aparelho ortopédico ou ortodôntico, para que tenha um crescimento e um desenvolvimento adequado em cada uma dessas faixas etárias. Legal, legal. E, pessoal, já aí a gente adentrando o campo mais da clínica, o que vocês observam de relação com transtornos mentais, como o transtorno de ansiedade, que a gente chegou a comentar, o reflexo dentro da odontologia? A gente, na faculdade, a gente fala muito sobre bruxismo, sobre relações de problemas de ATM com transtornos de ansiedade, mas o que vocês observam mais dessa relação entre saúde mental e odontologia? Eu diria, assim, clínico há 22 anos, e eu já venho, na minha formação, eu já participei, eu trabalhei em clínicas de 6 gerações de dentistas, de pai para filho, então vi casos de 80 anos em boca, né, e o desenvolvimento de tudo isso. E tenho minha irmã que é psiquiatra, em Taubaté, então ela participa da Sociedade Vale Paraibana, e uma coisa a gente vê é nítido. O bruxismo, ou qualquer apertamento, qualquer coisa que se expresse na boca, como essa distribuição de tensão acima do padrão fisiológico, está aumentando cada vez mais. O mundo não está melhorando e os transtornos de ansiedade estão aumentando. Eu diria que há 20 anos atrás, esses pacientes sempre foram os pacientes clinicamente vistos como pacientes especiais na odontologia, porque o poder de adaptação da boca é 70% das pessoas, você faz um trabalho relativamente bem feito, ele resolve o problema da pessoa de saúde, de mastigação. Não resolve quando a pessoa tem algum transtorno, ou um apertamento, ou um bruxismo, que ela aperta e range, porque é uma sobrecarga que o sistema não está acostumado. E esses casos, que eram 5% há 20 anos atrás, hoje já estão nos seus 15% dos pacientes que entram na clínica. E tudo está indicando que isso aí vai chegar nos seus 20%, 30% nos próximos 5, 10 anos. Ou seja, a ansiedade, que faz um papel importante no Tiger Point, né, na iniciação desse processo de bruxismo,
que é muito mais do que isso, né, multifatorial, é interferências dentárias, é ansiedade, é alimentação, estilo de vida, né, tudo isso vai acumulando tensões e você tenta digerir isso num processo do sistema nervoso central e aperta o dente, só para entender fisiologicamente, a mordida nossa normal, homem está entre 150 a 170 quilos, a mulher está uns 140 quilos. Para quem faz bruxismo ou apertamento, vai para 1.130 quilos. É 10 vezes o fisiológico normal. Você está de 150 para 1.130 quilos. Nada foi feito para absorver isso. O dente não foi feito, a articulação não foi feita, a musculatura do pescoço, musculatura da base do crânio, musculatura das costas. Alguém vai sofrer um processo degenerativo. Em mais hora ou menos hora. E isso está aumentando. Então, para a gente, para o clínico, está aumentando a quantidade, como a gente tem que intervir no processo mais integral, porque agora, antes era 5%, agora já está em 15%. Esses pacientes, tudo que você coloca na boca vai falhar, mais hora ou menos hora. Se vai ser em 6 meses ou se vai ser em 20 anos, é que a gente tenta controlar. Mas esses é sempre um problema, porque o sistema está sobrecarregado. E isso aumentou o estudo multidisciplinar. Então, o que você vai entrar com em termos de alimentação, o que você vai entrar com terapias alternativas e o que você vai entrar do ponto de vista reabilitador. Vai aumentar a dimensão vertical, colocar uma placa, que é um acrílico, é um material mais mole, para que se alguém tiver que quebrar, trincar e trocar, vai ser um aparelhinho mais barato de pagar do que um dente que quebra no meio, ou do que uma articulação que começa um processo de degeneração. Então, hoje, eu diria que isso vai ser o tópico que mais vai aumentar na odontologia nesses próximos anos, porque esse é o pior, é o tipo de paciente que sempre vai dar problema. Porque ele leva o sistema... É o paciente vai cronificar, né? Vai. Né? Então, isso a gente vê aumentando, e agora em criança, que não existia. Né? Criança muito, criança bastante, assim. A gente consegue observar que, bom, primeiro, aí a gente vê que está tudo interligado nessas áreas, né? Porque primeiro, a gente vê que as crianças são crianças mais ansiosas, né? A gente brinca que na nossa época, quando a gente tirava uma fotografia, esperava uma semana para ser revelada. Hoje em dia, a criança com o smartphone, deixa eu ver, tia, não, tia, tira outra. Então, não sabem esperar, então já vem com uma certa ansiedade encaminhada, né? E aí essas crianças, elas ficam mais tempo, principalmente agora na época de pandemia, a gente observa, né? Ficam em casa, tem que ficar em casa. Ficam jogando videogame, ficam nervosas que ficam jogando videogames, ou então faz algum exercício, a gente sempre orienta, né? Como o Guilherme falou, é um tratamento multidisciplinar. Então eu até brinco com as mães que eu pergunto assim, faz exercício? Porque tá andando, tá mexendo, o músculo do braço, da perna tá se mexendo, mas se aqui fica travado, é hora que quando chega a noite, o músculo fala assim, gente, mas eu tenho energia, para mim o dia não acabou, né? Então eles têm que gastar mais energia. Mas aí é a hora que pergunto, qual a alimentação? Ah, ele gosta de macarrãozinho. Ah, ele não come cenourinha, baby. Ele não come carne, ele come carne moída. Então, tem que trabalhar toda essa parte. Não só dentista, mas fono, mas também nutrição, para mexer em tudo isso. E aí, um outro aspecto que a gente fala é que tem que fazer exercício para gastar energia. E, às vezes, os pais acabam colocando ele em escolinhas de competição, em natação, em judô. Aí eles vão ficando mais nervosos, mais tensos e mais ansiosos, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado de um tratamento, uma equipe. E para quem não conhece o bruxismo, é papum. Os pais chegam e falam assim, não consegui dormir, porque o barulho que o meu filho fazia era muito alto. O ranger dos dentes é uma coisa assustadora. E é uma coisa que está acontecendo com crianças de 3, 4, 5 anos e até os adultos. É curioso que na clínica eu tenho um costume de tentar buscar por alguns aspectos fisiológicos para fazer uma análise mais completa de quadros de ansiedade, né? Uma das que eu sempre peço é a avaliação de um dentista, principalmente para ver a questão de desgaste de arcada em crianças por conta de ansiedade, né? E às vezes eu comparo isso com dosagens de cortisol
para ver bem essa relação assim, de como a ansiedade já está destruindo o corpo daquele sujeito, né? Só que é curioso como que, eu acho que até na área de vocês, as pessoas ainda são muito imediatistas, vão preferir a placa do que procurar uma terapia, um psiquiatra, né? Sabe que assim, tem um aspecto importante, porque a gente estava falando antes de começar tudo que, no final, os dois extremos é doente, né? Assim, os dois extremos são desequilibrados. O meio do caminho é a melhor solução, porque, olha só, fisiologicamente, existe uma época da criança, 5, 6 e 7 anos, que os primeiros molares permanentes nascem e eles entram em função. Nessa época, a articulação nossa ela é plana. O osso da mandíbula e o contato dos dois dentes, dos dois molares, que é geneticamente estabelecido, a inclinação que ele tem, as cuspidezinhas, tudo, ele entra e começa um processo de bruxismo fisiológico. Porque essa fase, toda criança vai desenvolver, porque é os dois dentes que são geneticamente modulados, que vão entrar em função e eles vão esculpir a cavidade glenoide da articulação do adulto. Então, existe uma fase, 5, 6, 7 anos, que é fisiológico você ter a criança ser bruxômana, né? Ela ter esse processo de ranger o dente. E o que a gente vai buscar do ponto de vista clínico? Você tem alguns desgastes que são fisiológicos, que é dessa maturação do sistema todo. Quando começa a passar desses desgastes, tem algumas cúspides que sempre desgastam, quando começam outras áreas de outros dentes a sofrer nesse processo, é que ele saiu do fisiológico. Então, no meio do caminho, a presença desses sinais clínicos não necessariamente indica o problema, mas o excesso deles pode estar indicando alguma coisa. Olha, está com desgaste mais do que o fisiológico, vamos dar uma olhada. E aí tem aquelas relações que a ciência invisível ainda não... Como não tem nenhum paper publicado, ninguém fala. Você pega os pediatras que falam assim, olha, criança com verme aumenta esse processo de ranger o dente. Você pega os mais velhos, falam muito isso. Aí você pega os mais novos, não, mas isso não está no PubMed. Não está. Mas todos os pediatras antigos perceberam que quando entravam com remédios para nematelmintos, né, para verminoses, diminuía esse processo porque alguma coisa no sistema nervoso central ativava isso na criança. Então, é o meio do caminho, né? É um pouco daquela coisa que a gente traz e que fica atento com os sinais clínicos e um pouco do que a ciência está mostrando para a gente vai equilibrando essa história e vai encontrando soluções mais eficientes, né? Sim. Quer complementar alguma coisa, Kaela? Não, é isso. Então, tem esse momento que é transitório, né? Que é fisiológico, transitório, e vai passar. E também tomar cuidado que quando a gente fala em criança, nem sempre a plaquinha vai funcionar. E como o Guilherme falou, está na fase de troca de dentes. Se eu estou colocando um obstáculo ali, não vai ter uma alteração na sequência, na cronologia dos dentes, né? Então é isso. É ter essa relação. A gente não pode esquecer da evidência científica, mas também a gente tem que ter muita vivência clínica para saber, né, ter esse discernimento de qual conduta em cada um desses casos. Por curiosidade, na formação, na graduação de odonto, existe uma matéria específica de saúde mental ou que relacione mais esses aspectos? Acho que não, né, Guilherme? A gente tem a parte de psicologia, sim, mas enfim... Normalmente é Freud, análise... Sei lá. Na pediatria a gente teve no início um pouquinho sobre análise transacional, um pouquinho para falar do manejo comportamental da criança, né? Mas nada assim profundo, né? Sim. Né? Assim, o currículo, eles estão focando em algumas áreas de conhecimento e estão perdendo essas ligações mais amplas, né? Porque eu lembro que na minha graduação foram dois profissionais na clínica da graduação e fingiram que eram dentistas e fingiram que estavam dando anestesia no paciente. Eles estavam lendo e fingindo que, não sei, aqui você abre a boca dele assim, bota o dedo aqui. Os professores olharam aquilo tudo e acharam, quem são vocês? Falaram, não, a gente é aluno da pedagogia.
Falei, mas o que vocês estão fazendo aqui? Falei assim, olha, na verdade, isso aqui é só uma forma nossa de protestar, porque estão querendo tirar a pedagogia de dentro dos cursos de pós-graduação. É a mesma coisa que eu vim aqui como professor e querer ser dentista. Como é que você vai tirar a cadeira de pedagogia de dentro da pós-graduação, onde a função maior é da aula? Então, eles estavam reivindicando. Aí, a mesma coisa eu falo para a área das neurociências ou do desenvolvimento psíquico. Porque se a gente vai lidar com gente, se a gente vai lidar com essa complexidade toda da estrutura saúde humana, você não conhecer de processo de desenvolvimento, de psicomotricidade, de tudo isso, é como se estivesse botando a gente uma venda no olho e querendo formar um profissional completamente limitado, né? E isso eu acho que é um questionamento que a gente vai ter que se fazer. Porque tiraram isso, né? Desde a Grécia Antiga, que se formava o ser humano integral, eles foram tirando isso nessa nova era, né? Na contemporânea. A gente vai ter que questionar isso uma hora e integrar isso de novo. Até porque a gente lida com seres humanos, né? E a gente acaba, no nosso quadradinho do consultório, a gente acaba sendo muito psicólogo, né? A gente, às vezes, a mãe chega e começa a passar todas as informações pra gente, aí a criança tá lá escutando, a gente não sabe se a mãe fica quieta ou não, a mãe fala que briga com o pai, enfim, a criança acaba absorvendo tudo isso. Então, essa é uma parte, assim, que é importante, que é, assim, importantíssima, vamos dizer assim, para que se continue e que tenha um cuidado maior. Porque às vezes fala assim, tem psicologia? Tem, mas é aquele, né, um oba-oba, enfim, nada que tenha muito conhecimento. Que é bem um reflexo dessa cultura da especialização, né? Da gente ter cada vez mais formações que são extremamente generalistas, extremamente básicas, já pensando que esse cara vai ter que fazer 1, 2, 3 especializações, mas forma todo mundo no basicão do basicão, né? Eu vejo assim, eu rodei o mundo trabalhando, né, com clínicos mesmo. E o que você percebe é que o grande diferencial dos melhores clínicos do mundo, dentistas, e aí eu acho que dá para extrapolar em qualquer área, é, primeiro, o conhecimento com matérias básicas, que a gente joga fora, né, histologia, fisiologia, patologia. E os grandes profissionais do mundo são ótimos em matérias básicas. E o segundo aspecto, os grandes homens de sucesso conhecem o ser humano muito a fundo. Então, eles têm esse fundo da psicologia, né, da leitura, da empatia, muito forte. Eles fazem essa leitura, e é o que a Carla falou, a gente muitas das vezes eu vejo que a cadeira é o divã. Você fala assim, pô, tá aqui a criança, mas eu tenho que tratar o pai. Olha o jeito que o pai tá. Isso não é atitude de pai. Quantas vezes vocês passam por isso? Né, o problema é de todo mundo, não é, o último que tem problema é a criança, coitada. Criança, coitada, que às vezes chega com medo, e aí é engraçado que as crianças chegam no consultório já com medo. Falei, mas Zezinho, é sua primeira vez no consultório, tá com medo do que? Porque meu pai falou que vai ter uma injeção desse tamanho. O pai falava assim, ai, não, filho, vai doer, olha, vai ter aquele barulhinho. Então a criança já chega com aquele pensamento de medo subjetivo, medo... Então, que aí a gente fala assim, não, a gente tem que tratar primeiro o pai e depois, porque às vezes a criança é de boa. Mas falam tanto na cabeça da coitada, né? Então, que tem que ser cuidado é o pai primeiro. Principalmente para criança, que a imaginação é o pior, né? Muito pior do que a realidade. Não, eu brinco que lá em São Paulo, a gente estava no intervalo, aí teve uma época que estava na moda dadinho de tapioca. Aí vamos almoçar no restaurante X, tem dadinho de tapioca. Gente, para mim, dadinho, eu cresci a infância com aquele dadinho de amendoim, né? Então tá. Então eu já imaginei a cabeça da criança já, dadinho de... Aí chegamos no restaurante, eu morrendo de fome. Aí uma amiga chegou assim, a gente não vai nem pedir o cardápio, a gente quer 2 dadinhos de tapioca. Eu olhava aquele negócio, fui sofrendo com antecipação, eu falei, eu tô com muita fome, como é que eu vou comer um dadinho de tapioca? Aí, enfim, chegou um dado desse tamanho, né, enorme, que aí eu nem consegui comer tudo. Mas é isso, a imaginação, gente, mas dadinho. Não, moço, eu quero uma porção de dadinho. É imaginação.
Pessoal, um outro tópico que a gente vê muito no curso de psicologia, e agora com a Liga de Neurociência, a gente vê que existe um interesse muito grande dos alunos por toda a intersecção aí de neurociência e de forense. Então, eu queria que a gente brevemente desse uma pincelada em questões de odontoforense. Há um tempo atrás eu tinha, agora a gente está um pouco pausado por conta da pandemia, mas eu tinha um programa de rádio onde a gente entrevistava alguns convidados e respondia perguntas, dúvidas de psicologia dos ouvintes. E um dos convidados que a gente entrevistou foi o Dr. Desgualdo, que era, na época, era o diretor da Polícia Civil de São Paulo, na época do Maníaco do Parque, na época em que ele foi preso. E uma das coisas que ele comentou foi da importância da odontologia forense para que ele pudesse ser preso, por conta das marcas de dentes nas vítimas. Como que é a odontologia forense? Para o pessoal aí de odonto que está nos assistindo, o que vocês têm disso? O que vocês poderiam passar um pouco para o pessoal? Quer falar, Carla? Primeiro, você que sabe. Vamos lá, vamos falar. Vamos nessa duplinha aí. A história do Maníaco do Parque foi isso, uma das... Existem acho que foram 7 mulheres, não sei quantas, que ele acabou, né, matando, assassinando. E um dos fatos que deu parecer que era ele mesmo, era porque a arcada, porque ele matava as pessoas e depois comia, enfim, né? E a arcada dentária dele batia com a arcada que tinha no corpo das pessoas. Então, a odontologia forense é isso, a gente consegue ter uma cronologia, através da radiografia, através da arcada, através do modelo, a gente consegue identificar essas pessoas. Então, a gente consegue, por exemplo, pela radiografia, identificar quantos anos tem a criança, né, a média, está com 7, 8 anos, quanto tempo ela morreu. E um caso também dele, se eu não me engano, teve uma paciente que usava dentadura, né, prótese total, e aí chamaram o dentista daquela mulher, e ele falou assim, não, essa dentadura foi eu que fiz através desses modelos. Então, com isso, dá para identificar. Então, isso é muito usado também na área de identificação de corpos, né? Teve um outro caso, quando o avião da TAM caiu, em 98, se eu não me engano, acho que foi 98, não, 2008, não me lembro, caiu, então, muitos corpos que acabaram sendo queimados e tal, pela identificação da arcada, é que conseguiram identificar os corpos daquelas pessoas. O que acontece é que como a arcada e os dentes, principalmente os dentes, são os tecidos mais mineralizados do corpo humano, é o último que se deteriora, né? Mesmo com pressão, com temperatura. Então, você consegue identificar o que você faz. Você tem uma vítima, uma provável vítima, você vai identificar ela, você vai no dentista dela e vai tentar pegar documentação, seja modelos ou seja radiografias, e aí você pega aquele pedaço de osso, radiografa, pega a arcada do paciente, o registro que ele tinha, e sobrepõe, e ela casa, bate a sobreposição. Então, você tem tanto para identificação de corpo, quanto para identificação do criminoso. Né? Tem esses casos, como o Maníaco do Parque, que mordia a vítima, e você... É igual impressão digital. Os dentes se interrelacionam como a sua impressão digital. É única essa relação. Como tem vários casos relatados em que, por exemplo, foi encontrada uma velhinha morta em casa. E aí foram fazer as análises e viram um queijo mordido em cima da mesa que ela estava tomando café. Aí foram ver, tinha lá 2 ou 3 possíveis assassinos, e aí tiraram o molde de todos eles e foram ver que aquele queijo que não tinha sido mordido pela vítima tinha a impressão digital, a impressão da mordida de um dos 3. Ele foi julgado. Então, você tem vários aspectos. Como é único o relacionamento do dente e a marca que ele deixa, né, por onde ele passa, aconteceu a mesma coisa, só que com maçã. Eu acho que o assassino estava com fome e ainda comeu maçã, ou estava comendo com a vítima antes de matá-la, e aí eles vão olhando em todos esses dados, falam, opa, aqui tem mordida, ali tem mordida, e vão tentando cruzar. Quando sobra uma quantidade limitada de possibilidades, eles entram na medicina, na odontologia forense, para também ajudar como pistas de achar o criminoso, né? Então, as duas áreas são da medicina, da odontologia forense, que é reconhecimento
de corpos, e a outra que é gerar pistas para o possível algoz do atentado, né? Qual a observação da calcificação dos dentes? É possível supor alguma coisa com relação à alimentação desse sujeito? Ah, pergunta muito boa, viu? Como os dentes sofrem algumas alterações só durante o desenvolvimento, e eles estão, e eu diria que a arcária e os dentes eles estão prontos aí nos seus 15 anos de idade, durante essa fase em que você está na dentição mista, você pode ter alguma relação, um dente mais calcificado ou não, mas as duas grandes substâncias mais detectadas nessa parte, uma é se teve consumo de muito antibiótico, porque o antibiótico altera muito, né? E aí por isso a tetraciclina, que era um antibiótico muito usado e que dava manchamentos nos dentes muito agressivos, mas só acontece isso, não é, eu tomei antibiótico com 15 anos e manchou todos os meus dentes. Não. Depois do dente formado, é igual árvore, aqueles anéis da árvore. Nada vai modificar o padrão de mineralização, mas durante a formação, antibiótico e subnutrição mostram algumas marcas, mais até antibiótico, e o flúor, que talvez foi o grande ganho da era moderna, que deve ter seus 37, 40 anos, que colocaram flúor na água, e com a colocação do flúor na água potável, você incorporou o flúor na dentição e deixou os dentes mais resistentes à cárie. Então, a gente tinha dentes perdidos por cárie. Eram 7, 8, com uma criança até 10 anos de idade, caiu para 1, 2. Por isso que quem tem, e a odontologia preventiva nasceu aí. Então, a odontologia preventiva tem 40 anos, no máximo. Quem tem mais de 40 anos e chega no consultório, dificilmente não tenha dentes cariados ou um ou outro dente perdido. Mas com menos de 40 anos, dificilmente uma criança ou um adulto de 40 anos ou menos tenha dentes perdidos na boca. E um dos fatores principais, além da odontologia preventiva, entender que escovação era importante, fio dental era importante, dieta era importante, a fluoretação da água foi um dos fatores mais marcantes no mundo inteiro a respeito da proteção da arcada dentária. E isso é interessante, mas fora isso, não tem muito a dieta influenciar depois desse período de formação no dente, não. Carla, desculpa, pode falar. Não, é isso mesmo, só durante a formação. E é legal, só para concluir, que o dente ele funciona como um quimógrafo, né? Então, o dente, durante a formação, então, o dente de leite está formando com a mãe a partir de 1 mês e meio de gestação, e aí, às vezes, a mãe nem sabe que está grávida, já está começando a ter o processo, né, de formação dentária, e quando a criança nasce, até uns 2 anos, mais ou menos, começa a ter a mesma formação do dente permanente. Então, esse é o período crítico que o Guilherme falou. Se acontecer alguma coisa nesse início, como o dente acaba sendo formado em camada, ele vai absorvendo tudo que ele está recebendo. Então, é aí que ocorre esse tipo de alteração. Então, a desnutrição pode realmente impactar a dentição depois na vida adulta. Sim, principalmente carência de vitamina A, vitamina D, vitamina C durante esse processo, porque está muito ligado com a secreção de células, né, que formam esmalte e tudo mais. Depois, na vida adulta, se o sujeito tiver, por algum motivo, uma restrição alimentar muito grande de cálcio, em algum momento ele vai fazer a retirada de cálcio desse dente? Não. Ele só perde cálcio para dieta cariogênica, dieta que a bactéria, principalmente açúcares, que a bactéria que está ali no dente vai excretar como resultado final do metabolismo dela ácido, e o ácido vai perder, por conta da concentração do ácido na superfície, vai perder cálcio. É o único jeito que ele perde. E lá na frente, algum problema sistêmico, que ele tem que tomar alguma medicação, por exemplo, osteoporose, mas aí o dente não é abalado em nenhum aspecto. O osso que sustenta o dente sofre alterações. Você começa, por exemplo, paciente que fuma muito. A microcirculação é alterada, mas para qualquer coisa, ele tem problema se ele cortar a ponta do dedo,
né? Igual o diabético, tem problema com microcirculação, mas como o fumo ele interage muito com os tecidos da boca, o osso ele começa a perder microcirculação e começa a perder a parte mais sensível, as estruturas mais finas do osso que sustenta o dente. Então, qualquer cirurgia, ele tende a ter uma cicatrização ruim, a perder mais osso durante o processo do que uma pessoa sistemicamente mais saudável e estável. Mas essa alteração, dente específico, depois que nasceu, ele perde só mineral para ácidos das bactérias da cavidade oral. Legal. Pessoal, agora vamos entrar no nosso último tema de discussão, que como a gente na Liga, a gente está tentando ao máximo trazer todas as áreas da saúde para, de certa forma, fazer essa discussão, e de certa forma, porque todas as áreas da saúde têm relação com neurociência, né? Um dos tópicos que a gente divulgou essa semana no Instagram da Liga foi a utilização de célula-tronco de polpa de dente em estudos até, transformando essas células-tronco em tecidos neurológicos, em células de glia, em neurônios. Eu tive contato com isso a primeira vez no doutorado em engenharia biomédica, aqui na Univap, em São José dos Campos. E, nossa, foi um tema que eu achei muito interessante e que, assim, eu nunca tinha ouvido falar, sinceramente, foi no doutorado mesmo que eu tive o primeiro contato. E, assim, quando a gente pensa, por exemplo, nas limitações que a gente tem aí, às vezes, para fazer estudos com célula-tronco fetal, às vezes umbilical, essa me parece uma alternativa muito boa e muito interessante para a gente começar a investir mais em estudos com célula-tronco. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como que começa essa ideia de tirar célula-tronco de polpa de dente? Carla, pode começar, que a gente sabe que você manja bastante. Então antes de começar... Ok, fiquei tímida agora. Eu fiz uma pequena apresentação e eu acho que fica mais fácil para todo mundo entender, porque eu acho que nem, né, para ficar mais didático, pode ser? Pode, então, perfeito. Vou aqui compartilhar minha tela. Janela, aqui. E aí, fiquem à vontade de perguntar e tudo mais. Então, esse foi o tema, né, dos dentes de leite ao futuro das células-tronco, né, achei incrível isso, as incríveis relações entre odontologia e neurociência que não te contaram. Deixa eu só arrumar isso daqui. Eu acho que eu vou só desativar a câmera, porque acho que ele está um pouco lento, tá? Perfeito. Pronto. Então, o que eu achei legal, porque eu tenho essa relação com a Unital, né? Porque eu fiz faculdade aqui, na Odonto, e que acabou me despertando essa área para a ciência, e através desses profissionais, né, desses nossos professores que estão aqui no nosso dia a dia. E essa lembrança, gente, que eu tenho dessa época, eu lembro da sensação, daquela alegria de estar o dia inteiro na faculdade, esses sentimentos todos, eles estão presentes por causa do nosso cérebro, né? Então, o cérebro nada mais é do que uma estrutura que pesa em torno de 1,5 kg e tem, em média, 86 bilhões de neurônios, né? E eu gosto muito dessa área, porque eu lembro muito que meu avô dizia, né, que o tempo é inexorável. Achei legal trazer essa imagem dessa árvore, né, porque acaba lembrando um pouquinho dos neurônios, né. Então, o que seria o tempo inexorável, né? Meu avô falava assim, Carlinhos, eu já cresci, já construí uma família, já trabalhei, agora eu vou morrer e vou viver no paraíso. O que está acontecendo hoje? Hoje, muita gente não acredita mais no paraíso, né? Eu não acredito muito no paraíso, e aí a gente quer viver mais, a gente quer viver bem, mas a gente também quer viver com qualidade de vida, não adianta ficar vivendo 120 anos acamado, né? E aí, gente, antigamente, quando tinha alguma perda de função de um órgão, de um tecido, seja através de alguma doença que a pessoa teve, ou seja, pelo processo natural de envelhecimento, a gente só tinha essa reposição através de transplante, né? Então, eu brinco que os transplantes, eles vieram como se fosse, né, o nosso corpo, um carro, que com o tempo vai passando, né, o carro vai ficando velho e a gente vai levando
na revisão para ir trocando essas peças, substituindo as peças velhas por peças novas, para que o carro continue, né, andando e fazendo a sua função. Só que o que está acontecendo, eu tenho esses dados dos Estados Unidos, eu não achei aqui no Brasil, mas dentre os órgãos e tecidos, né, que são doados, apenas 5 a 10% da população americana são doadores de órgãos e tecido. Então, era uma fila muito grande, é uma fila muito grande, né? E aí começaram a surgir várias ideias para que esses órgãos pudessem ser mais rápidos. Então, eles começaram a criar órgãos artificiais. Então, se a gente for pensar, né, bem, o órgão mais fácil de se criar no laboratório é um coração. O coração nada mais é do que uma bomba que fica propulsando sangue. Mas, por exemplo, o fígado é quase que um laboratório de bioquímica, né? Então, o que a gente consegue, às vezes, no laboratório, ao colocar nos seres humanos, será que todo aquele jeitinho, toda aquela parte de mecanismos bioquímicos vai se adequar? Não se sabe. Aí um outro grupo de pesquisadores começaram a falar assim, bom, se esse é o problema, vamos criar animais e fazer o que eles chamam de xenotransplante. Então, dentro dos animais, o que eles viram que era o mais semelhante à estrutura, ao peso do corpo humano, eram os porcos, né? Aí a gente entra de novo nesse problema que está tendo atual, né? O dos porquinhos. Então, se eu criar um porco para fazer um transplante, fora você ter um coração de porco, né, um espírito de porco em você, né, vai saber, será que esses animais que têm alguma determinada doença pode passar pelos seres humanos? E aí vem essa pandemia e mostra, né, que do morcego veio para o ser humano e aí deu todo esse problema, né? Então, com isso entrou o que eles chamam de engenharia de tecido com células-tronco, né? O fato é que o homem está sempre querendo curar seus conhecidos, seus semelhantes, né? A gente vê na história, tinha aqueles bruxos que faziam aquelas poções, aqueles magos que faziam aquelas poções para indicar para as pessoas, né, a melhor cura, e até mesmo algumas tribos indígenas que hoje em dia está começando a entrar o que eles chamam da medicina do homem branco, porque até então quem cuidava dos índios doentes era o próprio pajé e não precisava entrar em outras coisas, né? Então, o homem, ele está sempre criando coisas para tentar ajudar e a desenvolver nessa fase, né, na vida. Então, ele cria máquinas que pensam melhor, eles criam máquinas, se, por exemplo, quisesse ir jantar hoje em Nova York, é só pegar um aviãozinho e tá lá, né? Então, ele começa a criar tudo isso e ele está aprendendo com quem? Com a nossa própria natureza, né? Quem nunca pensou em ser uma lagartixa? Uma lagartixa, do ponto de vista da biologia, assim que perde alguma parte da sua estrutura, essa estrutura logo é regenerada. Ou se esse simpático ratinho, esse rato chamado rato topeira pelada, esse animalzinho, ele conseguiu desenvolver um sistema de defesa de tumores e ele vive 10 vezes mais aqueles ratinhos que de vez em quando sondam as nossas casas, né? Então, para qualquer tipo de tumor, ele consegue combater. Só que hoje em dia, a gente também não pode viver nesse achismo. Só para a gente ter uma ideia de evidências científicas, até a nossa canja de galinha que a avó dava para a gente, né? Você está doentinho, então uma canja de galinha que vai passar, que vai melhorar. Até estudo relacionado a isso viu que é efetiva a canja de galinha que a vovó passa para a gente, né? Então, hoje em dia, a gente está baseado sempre em medicina, né? Baseado em evidência. Então, a gente tem grupos de pesquisa, esse é um site americano, então, toda pesquisa séria, ela é registrada e a gente consegue ter todas as pesquisas, não só de células-tronco, mas de materiais, de pesquisas, talvez na psicologia, talvez, que utilizam seres humanos, onde a gente consegue ver quais são os grupos de pesquisadores, aonde eles estão fazendo, como eles estão fazendo e quais são os resultados que eles estão chegando, né, para fazer uma metodologia correta e certa, né, e isso é muito legal, porque antigamente até uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, a gente colocava no Google turismo de células, a gente iria encontrar lugares no mundo, como por exemplo a China, né, que faz tratamento e vende tratamento falando que tem células-tronco. Então, a gente vai tratar vocês com células-tronco, né? Então, eu falo isso que hoje em dia não funciona você procurar no Google, porque ele publicou em 2019, em setembro de 2019, ele proibiu anúncios de tratamento médico sem eficácia comprovada.
né? Então, isso é uma coisa muito legal, porque às vezes as pessoas ficam desesperadas e pagam caro, né? Uma aplicação de células-tronco na China estava em torno de 10, 15 mil dólares por aplicação, né? E o que vem a ser essa terapia ou a medicina regenerativa? É o campo que vai estudar a criação de tecidos humanos novos ou funcionais para reparar ou substituir os tecidos ou órgãos que perderam realmente a sua função, seja pela idade, por alguma doença, acidentes ou até mesmo defeitos genéticos, né? A partir daí, muitas outras coisas começaram a criar, como, por exemplo, começaram a criar cientistas, criaram hambúrgueres através de células-tronco, né? Então, isso seria uma coisa interessante, quem tiver interesse, anota aí a receita, vocês vão precisar de células do músculo da vaquinha, um pouquinho de sal, ovo, farinha de rosca para dar a liga, e um suco de beterraba para dar essa coloração. E ficou assim, praticamente um hambúrguer mesmo, né? Então foi criado nessa placa Petri, né, de laboratório, e eles fizeram até como se fosse o MasterChef, e um dos jurados falou assim, olha, não tá tão saboroso, mas nada que um tempero melhor aí não resolva a situação. O fato, gente, é que as células-tronco estão hoje no nosso dia a dia. Hoje a gente consegue abrir qualquer noticiário, qualquer site da internet, qualquer jornal, sempre vai ter alguma notícia de células-tronco. E por que a gente estuda células-tronco? Primeiro, para tentar compreender o desenvolvimento humano desde o processo da sua diferenciação até a proliferação, aplicação médicas para tratamento de diversas doenças e gerar linhagens celulares humanas para testes de drogas in vitro. Hoje em dia, eles estão correlacionando a descoberta das células-tronco como foi a descoberta do antibiótico do século XIX. E mais ainda, com a descoberta, né, com o desenvolvimento do genoma, né, hoje em dia já sabe toda a leitura do genoma humano, gerar linhagem de células para tratamento, isso significa que eles estão começando a querer criar tratamentos, medicamentos específicos para aquela pessoa. Sabe aquela situação que fala assim, eu tô com dor de cabeça, eu tomo uma Novalgina, assim, Novalgina não funciona, para mim tem que ser Neosaldina. Por que não funciona com um e funciona com o outro, né? Então, através dessa descoberta, desses estudos, eles querem fazer o que eles chamam de medicina personalizada. E as células-tronco têm esse nome, né? Não sei se alguém já parou para pensar, porque ajuda nessa analogia de uma árvore, né? De um tronco de uma árvore, que através de uma semente começou a desenvolver um tronco, e aí um caule, e aí essas ramificações, né, de folhagens, frutas e flores e tudo mais. As células-tronco vem mais ou menos nessa linha, através de uma única célula, né, o zigoto, que foi fecundado, começou o processo de diferenciação para formar todas as estruturas, todos os tecidos do nosso corpo humano. Então, a gente tem os genes, né, que vai ser a leitura, né, a receitinha de bolo, né, que vai ser lida para cada uma dessas células, e através desses genes, desse genoma, que vai falar assim, não, a Carlinha vai ter 1,5 m, vai ser da cor branca, através da cor do cabelo, enfim, é através desse genoma, com as características da mãe e do pai, que vai formar. E essas células, só para a gente ter uma ideia, tem 2 tipos de conceito de células-tronco. A gente tem as células embrionárias e as células adultas. Então, essas células vão começando a receber modificações, né, interferências, falando assim, olha, agora você vai se transformar em sangue, tchum, agora você vai ser músculo, tchum, agora você vai se transformar em neurônio, até formar um indivíduo fofo e individual, que é cada um de nós, né? E eu estou falando de células-tronco, eu não sei se vocês lembram, mas na nossa época de juventude, era muito comum falar em clonagem. Hoje em dia, acho que está passando no Viva, né? Quem quiser ver o Clone, aquela novela fantástica, né? Quase um documentário. Quase, né? Um espetáculo que só. Mas teve uma época que foi o boom, que foi quando foi criada a ovelha Dolly, né? Então, o que eles fizeram? Hoje a ovelhinha está lá empalhada em Edimburgo, né, na Escócia, e eles pegaram uma ovelha, tiraram todo o material genético dela, né, então do núcleo, que pegaram, se não me engano, da glândula mamária, então tiraram esse núcleo e injetaram no óvulo de uma outra ovelha, e esse óvulo que foi injetado tirou todas as informações genéticas, então ficou só uma casinha, dá um óvulo oco, injetou os genes, né, o núcleo nessa ovelhinha, que funcionou como uma mãe de aluguel, até criar uma ovelha idêntica àquela que pegou esse pedaço de pele,
né? E a partir daí eles denominaram de ovelha Dolly. O que ninguém falou, né, nas pesquisas, é que para nascer uma ovelha, teve que ver mais de 100, 500 testes, né? Então, uma hora nascia uma ovelha e nascia e morria, outra hora nascia uma ovelha com uma fissura lábio palatal, outra vez nascia sem um dos membros e tudo mais, até criar uma ovelha. E aí nasceu a Dolly. Só que a Dolly, ela começou a viver, e isso é uma coisa interessante para vocês prestarem atenção, a assimilação que a gente vai ter com as células-tronco de dente de leite e dente de adulto. Porque quando nasceu a ovelha Dolly, ela viveu a metade do tempo que uma ovelha normal. Então, se uma ovelha vive 10, 12 anos, a ovelha viveu 5, 6 anos, né? E por que que ela viveu pouco tempo? Porque ela viveu a metade do tempo, né? No nosso corpo, a gente tem uma estrutura, né? Esses pontinhos brancos que estão na porção distante, esse azulzinho é um cromossomo, e esses pontinhos brancos é o que a gente tem de telômero. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai, né, desenvolvendo e tudo mais, nossos telômeros vai se replicando e vai encurtando. Então, é aquela hora que, desde que, de repente, um dia você olha no espelho e vê que essa cara já não é minha, que, né? Como que era a música? Essa cara não é minha, enfim. A gente vai ficando velha, a hora que nasce uma ruguinha, que o cabelo já começando a ficar branco. Por quê? Porque vai tendo um encurtamento desses telômeros. Esses telômeros foi uma coisa muito legal, porque falaram assim, bom, se a gente envelhece porque está tendo um encurtamento desses telômeros, então já sei a fonte da juventude. Vamos fazer alguma coisa para esses telômeros não encurtar. Sensacional. No meio da pesquisa, eles verificaram que esses telômeros não se encurta, principalmente em pessoas que têm tumores. Então, pacientes que estão com câncer, está tendo uma proliferação acelerada dessas células tumorais, estão mostrando que é por causa que esses telômeros não estão ficando envelhecidos. Então, agora mudaram totalmente a pesquisa e agora eles querem encurtar o telômero para ajudar nesses pacientes que estão em tratamento oncológico, né? E na área de odontologia, se a gente for pensar bem, a gente foi um dos pioneiros a trabalhar com células-tronco, só que a gente não sabia que estávamos trabalhando com células-tronco. Porque o dente, apesar que a gente estava falando agora que é a estrutura mais dura do corpo, mais dura que o osso, né? Ele tem só a camada de esmalte. Mas dentro do dente, a gente tem umas outras camadas de tecidos, que é a dentina e a polpa. E é na polpa que a gente vai encontrar as células que vão ajudar no processo de regeneração tecidual, onde vão ter essas células-tronco. Eu digo isso porque essas células, gente, elas estão no nosso corpo mesmo com a gente adulta, assim, né? Hoje em dia a gente tem essas células espalhadas minimamente em determinadas partes e elas vão fazer o quê? Vão ajudar no processo de reparação e regeneração tecidual. Então, aquela hora que a gente está correndo e se machuca, a gente não vai morrer de hemorragia, né? Essas células assim, ih, a Carlinha caiu de novo, vamos lá, gente, agora eu preciso de células de defesa para matar as bactérias, tchum. Através das células-tronco, formam células de defesa. Agora eu preciso fechar essa ferida. Tchum, vamos formar, então, um tecido de granulação. Agora eu preciso de fibroblasto para fechar a ferida. Tchum, essas células-tronco que estão no nosso corpo acabam recebendo essas ordens e faz esse processo de reparação. Mas não é só quando a gente está doente, não. As meninas, né, vamos lembrar muito, né, quando a gente vai fazer o pé, né, vamos na pedicure, quando lixa o nosso pé, saem umas camadinhas, umas pelinhas. Essas pelinhas são células velhas, células mortas. Do mesmo jeito que a gente faz uma esfoliação no rosto para ficar de novo com uma pele, né, de bundinha de neném. Por quê? Porque a gente está fazendo uma renovação dessas células, porque essas células estão no nosso corpo. As células-tronco, elas começou a ter um interesse em pesquisa na década de 50, quando começou a fazer os primeiros transplantes de medula óssea. Então, como foi feito o transplante de medula, eles verificaram que tirar células boas e injetar nas pessoas que estão com algum defeito na formação do sangue, então a medula óssea são o lugar onde a gente forma essas células, né, do sangue, eles fazem esse transplante. Então, isso começou na década de 50, mas até aí tudo bem. O que aconteceu foi que lá por meio de 98, 99, os cientistas, eles fizeram uma ferida cirúrgica no coração de um ratinho, né, e injetaram células da medula óssea de um outro ratinho no rabinho desse ratinho. E olha só que interessante, as células são tão inteligentes
que as células falaram assim, olha, rabinho ok, patinho ok, gente, achei o defeito aqui no coração. E essas células que foram injetadas foram para o coração para tentar reparar essa ferida. Até aí, tudo bem. O que os pesquisadores começaram a observar foi que essas células que saíram do sangue, elas começaram a se transformar em tecido muscular, em tecido do coração. Então, eles começaram assim, nossa, mas eu peguei células do sangue e começou a transformar em músculo, tem alguma coisa aí, né? Então, essas células-tronco são células que vão responder a algum tipo de lesão, algum tipo de injúria. São células que estão no nosso corpo, então elas se proliferam extensivamente e fazem, como eu falei, a renovação própria do nosso tecido. Além disso, elas têm uma capacidade assimétrica. Se eu sou um fibroblasto, eu vou só criar filho fibroblasto, mas se eu sou uma célula-tronco, eu vou criar uma célula-tronco-filha e uma outra célula-tronco que pode se diferenciar em fibroblasto, célula do músculo, célula do coração e tudo mais, né? Então, a gente precisa, um dos estudos é esse, saber esse mecanismo de diferenciação e renovação e saber como é que tem esse equilíbrio, esse balanço. Então, as células-tronco, gente, eu brinco que são células imaturas, não são especializadas, ou seja, eu não sei o que eu vou ser quando eu crescer. Eu posso multiplicar por vários períodos, né? Então, até os 80, 100 anos, e posso me desenvolver em várias linhagens. Então, eu brinco que é como se fosse um milho. Com milho de pipoca, eu posso fazer pipoca, eu posso fazer pamonha, eu posso fazer bolo, posso fazer canjica, eu posso fazer N coisas com milho de pipoca. Então, eu brinco que a célula-tronco seria como se fosse um milho de pipoca. Além disso, em laboratório, essas células, para a gente começar a manipular, primeiro elas precisam crescer, ter uma aderência ao plástico, na nossa garrafa de cultura. E expressar alguns marcadores bioquímicos, né? Então, a gente usa os marcadores que estão relacionados à formação do sangue, porque eu sou uma célula esperta, gente. Eu não vou ser... O que a célula quer? Ela quer comer e dormir, como todos nós, né? Então, quem dá nutrição para as células são os vasos sanguíneos. Então, eu vou ficar perto do vaso sanguíneo para eu comer e dormir. Então, vamos lá, me aderi ao plástico, comecei a ter marcadores de formação de vasos sanguíneos, eu vou fazer o processo de diferenciação em osso, cartilagem e gordura. Isso foi em 2006, numa assembleia que teve. Hoje em dia, além do osso, cartilagem e gordura, eu tenho que transformar essas células em neurônios, porque se elas são mesmo boas, eu posso transformá-las em qualquer coisa. Então, para eu trabalhar com células-tronco, eu tenho que começar a diferenciar em neurônio. E a gente tem dois tipos de células, as embrionárias e as adultas. O que vai diferenciar uma célula minha assim, embrionária ou adulta é sua plasticidade, ou seja, a capacidade que essas células vão ter de adotar características de outras células de outros tecidos. Então, sou uma célula-tronco que vive na gordura, mas, se me chamarem, eu vou me transformar em células que vai formar um tecido muscular, né? Então, vou vestir a camisa agora do tecido muscular e vou trabalhar como músculo. Né? Então, essa é a plasticidade que essas células têm. Dentre essas plasticidades, as células tronco-embrionárias, elas podem ser totipotentes ou pluripotentes. O que quer dizer isso? São células que vão estar começando a formar um embrião. Então, eu preciso formar as 3 camadas germinativas, endoderma, ectoderma e mesoderma, e vou formar uma placenta, um anexo. Porém, com o tempo de vida, eu vou me tornar pluripotente, eu vou continuar formando as camadas, mas eu já vou perder esse poder de formar um anexo. E a gente tem as adultas, que são consideradas as multipotentes. E um caso interessante foi que aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aprovou pesquisas com células tronco embrionárias a partir de 2008, né? Então, onde que a gente vai conseguir essas células? Essas células a gente vai conseguir através das clínicas de fertilização in vitro, então, que hoje em dia, mesmo sendo uma coisa comum, ainda é precária, né? Então, é aquela coisa que a mãe, né, quando quer engravidar, congelam tantos ovos, o máximo que conseguir, para ver se um vinga, né? Então, às vezes, a mãe já teve 2, 3 filhos, não quero mais, tem 6 óvulos congelados, eles podem doar para pesquisa. Eu falo isso que é uma coisa recente, porque hoje faz, em média, 40 anos que nasceu o primeiro bebê de proveta, né? Foi em Londres, e foi uau, nossa, que sensacional, nasceu um bebê feito em laboratório.
E essa coitada desse bebê foi acompanhando até a sua vida adulta, porque até então eles falaram, gente, mas será que é um bebê mesmo? Será que é um ET? Não, mas será que tem, né? Começou a acompanhar toda a vida dessa mulher. Hoje em dia, ela tem 2 filhos que nasceram pelo método tradicional, né? Não precisou ser feito em laboratório, mas só para vocês terem uma ideia como isso ainda é uma coisa nova para a gente. E as células tronco embrionária, mesmo tendo esses estudos em torno de 50 anos, não existe um protocolo aprovado para trabalhar com seres humanos, porque requer condições bastante específicas e porque podem causar algum tipo de teratoma. Teratoma, gente, é aquele tumor que é o samba do crioulo doido. É um tumor que você vai encontrar cartilagem, gordura, pelo, dente, ovo, músculo, você vai encontrar um monte de coisa dentro daquele tumor. Porque são células que eram para formar um ser humano, e aí essas células começam a se diferenciar, e aí elas não sabem a hora que vão parar, né? Tipo, formei um dente, parou. Não, vamos continuar, gente, não recebi nenhuma ordem e tudo mais. Aí, em 2012, foi um japonês, o chamado Yamanaka, ele bolou uma ideia onde ele pegou células que já são adultas e, através da colocação de um vírus dentro do núcleo dessas células, né? Então, esse vírus, a gente brinca que formou como se fosse um cavalo de Troia, ele fez com que essas células voltassem a ser uma célula embrionária. Olha só que loucura! Então, ele pegou uma célula já diferenciada, no caso, um fibroblasto, que são as células que vão formar, né, ajudar a formar a pele, colocou esse vírus e essas células começaram a responder como células tronco embrionárias. E isso, gente, foi um grande ganho na área das ciências, porque todas aquelas questões religiosas, médicas, né, assassino de bebês, né, e tudo mais, começaram a parar. E aí começou a ter um estudo maior sobre o funcionamento dessas células tronco embrionárias. Para vocês terem uma ideia, com essa mesma técnica, já existe um grupo de pesquisa lá no Rio de Janeiro que eles estão reprogramando as células do xixi. Então, quando a gente vai lá e faz o nosso xixizinho, a gente descama alguma dessas células, eles pegam essas células e começaram a gerar neurônios para tratamento como Alzheimer, Parkinson e até mesmo para esclerose. Então, olha só que interessante, eles estão começando a identificar quais são as células que um paciente com esclerose tem, o que está acontecendo no cérebro dele, e que tipo de medicamento pode ser melhor para que essas células começam a voltar a ter uma nova formação, né, para esses pacientes, né. Quando a gente fala de dente, células tronco, a gente já formou, né, então a gente está trabalhando com células tronco adultas. Só para a gente ter uma ressalva, que eu acabei não falando, mas as células tronco embrionárias, a gente só vai conseguir mesmo durante a formação do embrião, quando teve lá o óvulo, encontrou com o espermatozoide, em torno de um 5º, 6º dia de implantação no útero. Então, é bem pouquinho. Então, no 5º, 6º dia de fecundação, às vezes a mãe nem sabe que está grávida, já são as células embrionárias. Passou esse período, a gente vai tratar com células tronco que já tem uma pouca capacidade, né? A gente não vai mais formar placenta, e depois disso, já são células tronco adultas, tá? Então, quando a criança nasce, já são células tronco adultas. Por que eu falo isso? Porque muita gente confunde células do cordão umbilical com células tronco embrionárias, e não são células tronco adultas. Dentre as células tronco adultas, a gente tem a hematopoiéticas, que são as que formam o sangue, a epitelial, vai formar o tecido epitelial, e o mesenquimal, né, que vai formar todas as outras estruturas. Essa IPS são essas células modificadas, né, pelos japoneses e tudo mais. Então, dentre essas células adultas, então a gente vai conseguir coletar de várias partes do dente e das outras estruturas. Então, as células tronco do cordão umbilical são células tronco adultas, não são embrionárias, e elas servem, têm uma capacidade, como elas são formadoras de sangue, elas vão ajudar para tratamento de doenças sanguíneas. São doenças raras, mas são doenças que têm, assim, bastante dificuldade. Então, aquela coisa de leucemia, linfoma, lúpus, a gente vai pegar essas células tronco do cordão umbilical, que formam sangue, para tratar doenças relacionadas ao sangue.
a gente tem pouca quantidade de células-tronco mesenquimais. E aí fica uma pauta para vocês discutirem, né, se vale ou não guardar o sangue do cordão umbilical, o que a gente vai ver mais para frente. Guardar o sangue do cordão umbilical teve um boom na época de 2004, 2003, a mulher ia para o centro cirúrgico para ter o neném, e no meio da conversa aí, quer que filme o parto, quer que isso, quer que guarde as células tronco? A mãe olhava assim, tipo, não sei, quero, por que eu vou querer, né? Então, são bancos públicos que as pessoas pagam anualmente, tem uma taxa para pagar, mas hoje em dia também existe o que eles chamam de Brasil Cord, que são bancos públicos, né? Então, eu não quero guardar o sangue do cordão umbilical, mas eu posso doar para algum banco para que isso possa, sei lá, ajudar outras famílias, outras pessoas. Então, isso seria uma alternativa. As células mesenquimais a gente vai encontrar onde? Na gordura, no coração, né? Um pouquinho do cordão umbilical, rim, cérebro, olho, fígado, pâncreas, e o foco da aula, que são os tecidos dentais. E essas células mesenquimais, dentre as suas características, primeiro, elas vão ajudar a regenerar o tecido, e isso é fantástico. Outra característica é que elas são anti-apoptóticas, então elas previnem a morte celular. Elas são anti-inflamatórias, então elas vão ajudar muito no tratamento de doenças autoimunes, como lúpus, diabetes, e vão ajudar a estimular células de outros tecidos a se dividirem. Além disso, possivelmente vai ter outras características que a gente ainda não sabe, mas que ainda, né, possivelmente em breve a gente vai saber. E olha só que legal, esse é um caso de um paciente com distrofia muscular. O paciente com distrofia muscular acaba tendo uma atrofia do tecido muscular, então a pessoa vai perdendo a força. A gente consegue identificar a criança com distrofia cedo, aquela criança que não consegue ter firmeza no corpinho, que cai toda hora, né? Então, olha só que interessante, isso é uma pesquisa que está sendo feita pela professora Maiana Zenz, lá no ICB, e eles estão usando, gente, células da gordura para formar músculo, né? Então, olha só, e como é que eu vou pegar essas células da gordura? Eu até me candidatei para professor, estou à disposição. Por quê? Porque olha só que fantástico. A mãe faz uma lipo, aquele tecido de gordura que tem gente, né? Olha, agora sensacional. Agora, isso aí vai... A mãe faz uma lipo, né? E aquelas células teóricas, aquele tecido que ia ser jogado fora, vai para o laboratório, cultiva e é aplicado no filho. Não é sensacional, gente? Um espetáculo a evolução, Esse né? banco aí não vai ter limite, isso aí vai sobrar célula-tronco para todo mundo aí. Meu filho, se for depender de mim, vai. Aí todo mundo lá. Assim, vou doar sangue, vou doar gordura. Hoje eu vou fazer minha boa ação. Né? E aí a gente começa a ver na nossa área, né? Na área de odontologia. Então eu trago esse desenho de um crânio que eu peguei no Google, sei lá, no Egito, né? Como diz lá, de tempos de outroras. E aí a gente estava falando esse negócio de involução e de evolução, né? Antigamente a gente tinha o terceiro molar, hoje em dia quase ninguém mais tem. Mas olha só que interessante, nesse crânio, o indivíduo, ele perdeu o primeiro molar e ele martelou um pedaço de madeira para voltar até aquela função, e aí entrar de novo o que o Guilherme falou, de mastigação, de sobrevivência, né? Se a gente for pensar bem, seria mais ou menos hoje a ideia do implante. Não estou falando que a gente está martelando coisa ainda, né? E até tem técnicas que fazem isso. Né? Não tô mais. Hoje em dia, com a biomaterial, né? Na verdade, Lembrando a ideia seria que não tinha essa. anestesia naquela época, né? Não, meu filho, não tem nada. Vai no SUS, pum, pronto, acabou, passou. É bem por aí. E aí, olhando mais profundamente o dente, como eu falei, a gente tem aquelas 3 camadas de tecido. A primeira é o esmalte, então quando a gente sorri, essa parte branquinha é o esmalte. Debaixo dele tem a dentina e embaixo tem a polpa, o coração, né? Onde dói, onde começa a ter as terminações nervosas. E é através daí que encontra-se as células-tronco. Então, a gente brinca que nós, dentistas, fomos os primeiros a trabalhar com células-tronco, porque antigamente, gente, né, o Gui também é dessa geração, quando a gente estava limpando o dente, né, porque antes, para a gente limpar o dente, a gente não era nada de mínima intervenção, a gente tinha que pegar a broca, deixar o dente branquinho.
Em uma dessas, a gente punha a polpa, né? A gente abria tanto o dente, começava a sangrar o dente. E aí, o que a gente fazia? A gente colocava um material, fechava, rezava, né? Para que não tenha que formar tempo, né? Jogava água benta e tudo, brincadeira. Para ver se daqui uns tempos fechava aquela feridinha que a gente causou. Esse fechamento, a gente está fazendo o quê? A gente está acionando as células. Gente, ó, deu ruim, vamos aqui, ó, tô dando comidinha para vocês fecharem, formarem novos odontoblastos, que são as células que formam a dentina, para fechar, ajudar a fechar aqui a feridinha. Se desse certo, ok, senão a gente ia ter que fazer um tratamento mais radical, que seria o tratamento de canal. Então, esse trabalho de 2008 foi bastante elucidado. Esse foi uma imagem de um rato, né? Foi feita pesquisa em rato. Esses vermelhinhos, né? São as células com seus prolongamentos, indo para a dentina e tudo mais. E olha só que interessante. Essas são as células vermelhinhas. Quando a gente passa a broca pelo tecido, ó, a gente tirou todo o rabinho dessas células. Depois de 6 horas, começaram a formar novas células vermelhinhas no meio da polpa. Depois de 12 horas, 72 horas, já tinham muitas células formadas. E essas células já entenderam que tinham que ir lá começar a secretar novo tecido para fechar aquela ferida, né? Então, quem fez tudo isso são as células-tronco que estão na polpa do dente, né? Então, esse aqui, o primeiro trabalho foi feito por Grontos, né? Então, quando começou a se estudar as células-tronco, e aqui eu também vou vender o peixe pelo mesmo preço que eu comprei. Diz a literatura que o senhor Grontos, era domingo, o homem estava lá depois do almoço fazendo aquela cestazinha na rede, tinha uma filha de 7 anos está tendo a troca da dentição, como a gente falou, né, anteriormente. O dente estava ficando meio mole, meio duro, criança correndo com energia, porque criança come e tem mais energia, né? A gente come, vai dando uma sonência, um sono incontrolável, né? Então, assim, o pai estava lá na rede, a criança com energia, né, gastando e tal, eis que a criança caiu, o dente que estava meio mole, meio duro, avulsionou, a criança ficou lá espatifada no chão, chorando, e o pai pegou o dente e falou assim, nossa, será que aqui tem células-tronco? Ah, gente... Sei lá, né? Não sei. É o pai, né? Porque se fosse a mãe, ia socorrer a criança, né? O pai deixou lá a criança patifada, tipo Neymar, né? Lá, e foi para o laboratório e encontrou que haviam células, e ele comparou essas células com células da medula óssea, e quando aplicou em rato para ver o que formava, formou uma estrutura que ele fala que é semelhante ao dente. Então, a gente consegue ver uma estrutura que ele chamou de osteodentina, que era um tecido mineralizado, mas ele não conseguia identificar se era osso, se era dentina, e ele viu realmente que tinha umas estriações como se fosse aqueles prolongamentos das células que é da vermelhinha, né? A partir daí, gente, muitas outras células foram descobertas. Hoje a gente tem células-tronco na polpa do dente de leite, na polpa do dente permanente, no ligamento periodontal, na gengiva, no osso alveolar, na papila apical, no folículo e até tecidos inflamados. Se tem uma inflamação, o meu corpo vai trabalhar para que aquela inflamação pare, cesse, né? Então é a hora que eu assim, gente, estou tendo uma inflamação. Vamos ter que ajudar a reverter esse quadro. Então, é a hora que tem muitas células-tronco para tentar combater, como é o caso, por exemplo, de o dente começar a ficar mole em criança e ter esse processo de esfoliação para que o dente possa cair, né? E aí vocês podem perguntar, nossa, Carla, 2000, já estamos em 2020, quantas pesquisas vieram, por que está sendo um atraso em tudo isso? Hoje em dia está tendo um atraso porque a gente não está tendo uma comunicação, e aí a importância dessa junção entre as universidades, entre os pesquisadores e tudo mais, porque todo mundo quer ganhar o prêmio Nobel, né? Então, eu começo a cultivar minhas células e dou para minhas células todinho, vamos dizer assim, para elas crescerem. O Gui fala assim, eu também quero cultivar as células-tronco. Kailin, o que você dá para as células? Eu não vou falar que eu tô todinho. Eu falei, nada, elas crescem sozinhas, Guilherme. Ah, tá bom, eu vou dar chá verde, sei lá. Aí o Marcelo, também quero brincar, né? O que vocês estão dando para esse? Nada. Aí o Marcelo, vou dar Coca-Cola. Enfim, cada um e faz ninguém uma publica mais o que deu errado, né? As pessoas só publicam aquelas pesquisas que comprovam o que elas pensavam. O que deu errado, ninguém publica. Não, é igual da história da ovelha Dolly. Morreu sim, mas tem uma que deu certo, é essa que a gente vai, né? Fazer o nosso marketing, né?
Então é isso. E mesmo que desse certo a minha, do Marcelo, a sua, né, do Guilherme e tal, quando a gente vai comparar os resultados, a gente não tem como comparar. Porque eu tenho todinho, você chá verde, o outro Coca-Cola, e daí, né? Cresceram como, enfim. Então, isso acaba tendo um avanço. Só para vocês terem uma ideia, essa pesquisa eu fiz agora, coloquei nesse site, né, de pesquisas, células tronco-dentárias, não tem nem 10 mil trabalhos publicados, né? Então, é uma coisa que ainda é só pesquisa. Mas a gente acredita em pesquisa e a gente acredita nas células do dente, né? Por quê? Porque o dente é um órgão, ele é facilmente acessível, a gente tem 20 dentes de leite, 32 permanentes, tem ali, né, os terceiros molares, né? É uma coleta fácil, conveniente, teoricamente ninguém vai morrer por tirar um dente, né? É um transporte fácil quando comparado a um coração, e ele tem um tamanho pequeno. Apesar do tamanho pequeno ser uma desvantagem, porque se eu tenho pouco tecido, eu vou ter poucas células, né? Além disso, eu não sei qual é o verdadeiro potencial que essas células vão ter no futuro e qual é o seu uso também, né? Além disso, eu estou congelando essas células da mesma forma que a gente congela o cordão umbilical. Será que está sendo de uma forma correta? Será que daqui a 40, 50, 60 anos essas células vão estar vivas, né? Mas a gente continua estudando, porque a gente quer que essas células, com os testes, elas sobrevivam depois de um transplante, façam a integração com o tecido, gerando uma quantidade suficiente, né? E sejam funcional por toda a vida, não sendo capaz de causar nenhum dano, nenhum tumor, nem nada. E aí eu volto àquela história da ovelha Dolly, né? Eu peguei uma ovelha adulta, coloquei essas células, nasceu uma ovelhinha, mas já com um corpo de velho, né? Porque essa ovelha Dolly viveu metade do tempo. E uma coisa que eu também não falei é que essa ovelha, ao nascer, teve todos aqueles problemas de adulto, bronquite, artrite, artrose, ite da vida, né? Então, vocês podem pensar, nossa, por que tem esse marketing todo falando em guardar as células tronco do dente de leite, se eu vou ter em outras populações, né? Se eu vou ter em adultos, eu vou ter no osso e tudo mais. Quanto mais jovem eu conseguir essas células, menos diferenciadas elas são, mais potentes elas vão ser para uma aplicabilidade clínica. A gente consegue comparar isso num bebê e num senhor, né? Se os dois caem, possivelmente a criança vai ter uma recuperação mais rápida que uma pessoa mais velha. Então, quanto mais cedo isso a gente até na conseguir... plasticidade neuronal é muito evidente, né? Muito, né, Marcelo? Muito. E aí, o que acontece? Peguei as células do dente, essas células colocado em um meio, né? Como é que a gente leva isso para o laboratório? A gente vai enganar essas células, a gente vai colocar uma estrutura, um meio, que a gente chama meio de transporte, semelhante ao nosso tecido, né? O nosso sangue e tudo mais, para que as células falem assim, ih, morri! Não, gente, não morri nada, estamos aqui, foi só um sustinho, né? Estamos aqui com os nutrientes e tudo mais, né? Tal. E aí vai para o laboratório, no laboratório a gente começa a tirar os tecidos, a gente coloca numa estufa, que a gente está enganando essas células, de 36 graus e meio, que é a temperatura do nosso corpo, e a gente vai fazendo o acompanhamento até essas células saírem do tecido e aí começarem o processo de multiplicação. Então, é uma célula que a gente consegue facilmente ter acesso aos tecidos, a gente picota, quanto menores essas células são picotadas, e aí a gente vai fazendo uma contagem, né, meio que manual, observacional, para que a gente possa utilizar isso mais para frente. Para a gente ter uma ideia, a gente usa para cada quilo de paciente em torno de 10 mil células. Então, a gente precisa cultivar números altos para que a gente possa pegar, atender, por exemplo, uma criança ou mesmo uma pessoa, para que possa suportar essas células. A gente colocar só 10 mil células no paciente de 70 quilos, né? Não vai conseguir muito efeito. E aí eu pergunto para vocês, né? Onde está o Oli? Eu peguei essas células da polpa, cultivei em laboratório, mas eu não vou ter só células tronco. Eu vou ter todas as células que compõem aquele tecido. Eu já vou ter células diferenciadas, vou ter vasos sanguíneos, vou ter todas as outras estruturas que compõem aquele tecido. Então, eu preciso separar essas células. A gente tem duas formas de separação. Através da técnica de fluorescência. Então, eu coloco as minhas células lá, coloco um anticorpo, começo a girar essas células,
e através da radiação, essas células vão para cada uma das casinhas. Ah, você já é um fibroblasto, você é células-tronco, você células do dente, a gente vai conseguindo colocar essas casinhas, né, para cada uma dessas casinhas através da radiação laser. A gente vai fazer através da técnica do magneto. Em vez de colorir essas células, eu vou deixar essas células imanizadas. Então, todas as células que são imanizadas são células que não têm característica nenhuma, vão ficar presas aqui no tubinho, e as células que já são diferenciadas vão cair nesse tubinho, né? Então, através disso, eu vou separar, e aí, assim, eu vou armazenar, né, no tanque de nitrogênio, para que isso seja mais utilizado mais para frente. E agora, vou utilizar essas células aonde? Eu vou utilizar principalmente para reconstrução ou reparação parcial de um dente, para reconstrução total de um dente, né? E aí a gente fala de terceira dentição, e para reconstruir tecidos que não são do dente, né? Músculo cardíaco, retina e, por exemplo, o neurônio. E a gente tem que tomar cuidado, gente, porque quando a gente fala células-tronco é uma coisa marqueteira, vem de notícia, né? Então, por exemplo, revistas conceituadas, né? Essa aqui, a revista Veja, estava falando assim que esses bebês podiam ser pioneiro, porque eles foram os primeiros a armazenar células-tronco, e ele poderia estar imune de qualquer doença, como diabetes, infarto, derrame, Alzheimer, Parkinson, esclerose e tudo mais. Ou mais para frente, a revista Veja, que também fez uma capa, né? Lembrando aquela figura do Michelangelo, né, o dedo de Deus com o dedo do médico, a medicina que faz milagre, tudo isso mostrando. Então, para o leigo, quando ele começa a falar sobre células-tronco, eu vou querer guardar as células-tronco, porque eu não quero morrer, né? Eu sou imortal, como foi a reportagem da matéria super interessante, que foi recente, né? Foi em 2016. Então, é uma coisa para se pensar. Às vezes os pais chegam no consultório achando que isso vai resolver a vida e não é bem por aí. Então, para quem, assim, só para a gente relembrar, o dente tem o esmalte, a dentina e a polpa. Hoje em dia a gente consegue também, tem um grupo de pesquisadores, principalmente a turma de Londres, do King's College, está fazendo, tentando criar em laboratório dente, né? Então, é aquela coisa que do nada se escuta lá no Jornal Nacional, cientistas construíram um dente na orelha de um camundongo, né? Enfim. Hoje em dia sabe-se que existem 4 técnicas principais para construir um dente. Eu sei quais são os genes que faz a falta de dente no paciente, que isso acontece também em pacientes com agenesia. Então, eu sei quais são os genes que dão esse tipo de ausência dentária. Eu vou conseguir controlar no laboratório e vou cultivar as minhas células, né, só com os genes bons, e vou colocar isso mais para frente e fazer como se fosse um implante no paciente. Ou eu vou construir uma forminha, então esse aqui é um dente de um porquinho, então a gente consegue ver um incisivo, né, o dente da frente. Eu fiz uma forminha semelhante, coloquei as células tronco aí, né, misturada com o osso, com o ligamento, com a polpa. Eles conseguem se comunicar, essas células, e essas células são implantadas no local. E aí, com o tempo, os pesquisadores verificaram, né, que ficou um dente funcional. Teve formação de polpa, de estruturas do ligamento, como manda o figurino. E eu posso fazer do primórdio embrionário, né? Então, eu sei quais são as células do epitélio, né? As células que vão formar o esmalte do dente. Eu sei quais são as outras células que vão formar a polpa e os tecidos de suporte. Vou cultivar essas células no laboratório. Vou criar uma coroa, parece ficção científica, né? Não, não é. E vou injetar isso em alguma parte do corpo para receber, né, as terminações nervosas, né, e tudo mais, até a hora de chegar na forma de colocar um implante. Então, isso já está sendo feito, mas o que os cientistas não conseguiram fazer até hoje, para que isso não seja uma realidade clínica, é o tamanho da raiz. Eles estão fazendo uma coroa muito bonitinha, uma polpa muito legal, mas uma raiz curta. Se eu tenho uma raiz curta, né, e coloco num paciente adulto, esse dente vai cair. É a mesma coisa que acontece. Por que a gente troca a dentição, né? Por que a criança troca dente de leite por permanente? Porque a criança está crescendo, a carga mastigatória está aumentando, então se eu estou forçando uma estrutura que tem uma raiz curta, não vai dar muito certo. Então, enquanto eles não conseguirem achar uma raiz compatível, ainda testes em laboratórios. Além disso, gente, eu posso pegar essas células para estudar N outras coisas. Eu posso estudar a parte biológica e molecular, posso, né,
fazer a interação entre uma célula e outra, posso para fazer testes de farmacologia, imunologia, engenharia tecidual, ou seja, eu tenho uma área muito grande com estudar com células-tronco, né? Esse aqui é um caso que ficou conhecido, uma menininha de 2 anos, ela nasceu, teve uma doença genética, ela nasceu sem a traqueia, né? Então, o que aconteceu? A criança ficou mais de 2 anos acamada no hospital, só com respiração artificial, e um tempo depois, os médicos chegaram e falaram assim, olha, a gente pode tentar uma técnica, a gente pode fazer, agora eu vou falar assim, meio que grosseiro, ó, vamos pegar um tubo de PVC, vamos dizer assim, esse tubo, a gente vai ser o tamanho, né, do corpinho da criança, né, da traqueia da criança, a gente vai misturar as células-tronco vinda da criança, então vamos captar essas células, cultivar em laboratório, envolver essas células na traqueia, nesse modelo, e vamos injetar. Teve risco? Tem. O que aconteceu com a criança? Ela morreu, né? Por isso que eu falo isso, todo mundo chora, né? Mas ela morreu, gente, depois de 3 meses da cirurgia. Foi tempo suficiente que os pais conseguiram tirar ela do hospital, a mãe conseguiu levar ela para casa, colocar no bercinho, no quartinho que eles tinham preparado, usar as roupas que a mãe tinha comprado, sabe? Então ela viveu 3 meses, mas viveu 3 meses intensos. E é o que eu falo, quando a pesquisa é séria, os pesquisadores voltam para a bancada do laboratório e tentam entender o porquê não deu certo para começar a melhorar. Só para a gente ter uma ideia, o primeiro transplante do coração foi na década de 70, na África do Sul, e o paciente morreu. Se os pesquisadores falavam assim, meu, chega disso, a gente não é Deus, desencana, vamos parar, coração não se brinca. Não, eles voltaram, verificaram, hoje em dia um transplante de coração é corriqueiro, né? Uma outra área que está sendo bastante desenvolvida, uma coisa que a gente está vendo crescendo bastante no nosso convívio, e também até mesmo no atendimento odontológico, e vocês também devem ter na área de psicologia, é paciente com autismo, né? O paciente autista, a gente sabe que é uma alteração genética, a gente sabe que tem alguma coisa invertida aí na sequência, então, captar essas células para começar a entender o que aconteceu com esse paciente, criar uma terapia específica para ele, ou saber, né, desenvolver umas novas terapias. Então, essas células estão sendo bastante utilizadas para começar no tratamento de autismo, né? Todo esse sequenciamento, a gente consegue entender qual é a melhor forma que esse paciente vai se responder. Já tem até um grupo de pessoal lá no Sírio-Libanês fazendo pesquisa já clínica com pacientes, injetando em células-tronco para ver se eles começam a reverter um pouco o grau de autismo, né? Para ver se com isso começa a melhorar o desenvolvimento, principalmente social. Mas é óbvio que só as células-tronco não vai adiantar. Vai continuar precisando de ajuda psicológica, vai precisar utilizar alimentação e tudo mais, para que esse paciente possa começar a ter um convívio melhor com a faculdade, né, com o meio onde vive. Além disso, sabe também, por exemplo, fatores ambientais, como o uso de pesticidas, que tem nas frutas, né, e tudo mais, acabam também sendo um fator que pode dar, né, paciente autista e tudo mais. Então, está tendo muita pesquisa nessa área para começar a atender mais ainda o sistema nervoso, o sistema cognitivo dessas crianças. Um trabalho também que começou a ser estudado com células-tronco foi paciente com Zika, né? Zika foi também aí a história do vírus, né? E aí foi feito um estudo in vitro e revelou que o vírus, além de infectar, ele consegue se dividir, se multiplicar dentro das células que vão formar o cérebro, né? Então, existe pesquisas, principalmente o pessoal lá do Rio de Janeiro, está trabalhando com células isoladas desses pacientes para começar a utilizar estruturas para simular o desenvolvimento do cérebro, né? O que está acontecendo. E aqui também, né, hoje em dia a gente não pode esquecer de falar do Covid, já tem tratamentos também em pacientes que estão lá acamados, que a gente sabe que estão fazendo falta, né, a falta de ar, e sabe-se, começou a estudar as células-tronco para fazer um tratamento de imunomodelação baseada com as células do paciente. Então, essas células-tronco, eles começaram a recuperar o microambiente pulmonar, prevenindo a fibrose pulmonar e curando, né, acelerando o processo de cura em algum tipo de disfunção. Então, já tem alguns casos clínicos
apresentado. Como eu falei, não é uma evidência científica, então a gente começa com alguns casos clínicos, até porque é uma coisa nova, mas o uso das células-tronco, a terapia com células-tronco, começou mesmo a ser utilizado, até mesmo para ajudar no sistema imunológico de reparo do microambiente após a infecção do vírus, né? Então, isso aqui é uma parte da minha pesquisa. Eu não trabalho com pacientes, eu trabalho com a parte básica das células. Eu pego essas células da polpa do dente, de toda a estrutura dental, eu analiso o tamanho, o formato do núcleo, vejo se elas estão compatíveis, faço os N testes, levo para Campinas, faço uma radiação síncrontro. Então, isso foi uma parte da minha tese. E olha só que interessante. Eu achava, gente, que não ia dar em nada esse trabalho, sabe? Mas o que me surpreendeu, e aí que é legal da pesquisa, né, foi que as células-tronco, então, tá vendo? Isso aqui era lá no laboratório, eu ficava lá sozinho, olhando cada bolinha é uma célula, e eu media os elementos atômicos, os elementos químicos, né, a tabela periódica em si de cada uma dessas células. O que a gente encontrou foi que as células-tronco são células que não sabem o que elas vão ser quando crescer, então elas podem ser qualquer coisa. Então, se eu posso ser qualquer coisa, eu posso me transformar, sei lá, em gordura, eu posso me transformar em músculo, então eu vou pegar um pouquinho de vários nutrientes para que, quando eu me transformar, eu tenha uma carga boa. Ao contrário de uma célula já diferenciada, se eu já sou uma célula do sangue, não me interessa cálcio, eu vou pegar ferro, né? Eu consigo ter essa diferenciação. E hoje em dia, quem quiser armazenar, quem quiser achar mesmo que vale a pena guardar e tudo mais, existem só bancos privados, que são dos exteriores, né? Mas aqui no Brasil, se vocês procurarem armazenamento de células-tronco, tem 3, 4 empresas que fazem o congelamento dessas células, e aí vocês também pagam por ano, né? E aí fica nesse processo de congelamento, se precisar, né? Aqui eu só queria também, já estar finalizando, que é super importante ter essas ligas, então parabéns, né, o professor Marcelo por estar aí, né, a gente sabe que é difícil, né, ainda mais nessa época de pandemia, a gente está se reinventando, mas a gente sabe que educação e conhecimento nunca é demais. Isso é um dado preocupante, né, que eu encontrei, que 60% das pessoas não sabem que antibióticos não combatem vírus. 25% acreditam que as vacinas em crianças pode ser perigoso. Enfim, 40% dos jovens disseram não concordar com a afirmação de que os seres humanos evoluíram ao longo do tempo, né? Então, isso é uma coisa para se pensar, uma coisa que a educação e o conhecimento nunca é demais. E só para relembrar um pouquinho, a gente sabe que hoje, né, a generosidade, o altruísmo, eles estão relacionados com o centro, né, do cérebro onde está o prazer, né? Então, toda vez que a pessoa faz um ato generoso, gente, então, para vocês levarem isso para a vida, né, faz o bem, se doa de alguma maneira, se doa um tempo, né, ela ativa esse campo desse cérebro, né? Então, isso é mais importante, até porque a gente está nessa época de pandemia, já tem até estudos relacionados que ficar com os pais também ajuda, né, ajuda eles, né, que estão se sentindo um pouco abandonados, então isso é bem legal. Então, tentar tirar proveito desse momento, né, para causar aí, ativar o nosso cérebro do prazer. E só para encerrar, né, eu gosto de falar bastante, eu estou correndo, não sei se vocês estão por aí, mas esse é um compêndio, um compêndio que teve sobre células-tronco, e eles fizeram uma linha do tempo, né, então, quando que começou, né, 2000, 2002 já começaria testes em animais, 2014 seria testes humanos. Oi? Oi, estão me ouvindo? Então, eu estou ouvindo normal. Ah, tá. E 2017 seria uma realidade clínica, né? Então, a gente está um pouquinho atrasado, mas a gente está caminhando para isso. Esse é só o último artigo que eu fiz, né? Que foi onde eu comecei a estudar, que eu fiquei encantada. Foi um paciente de 56 anos que teve uma neoplasia, então teve um tumor na mandíbula, teve que tirar toda a mandíbula, foi tratado com radioterapia, quimioterapia, e os pesquisadores, eles fizeram como se fosse uma gaiola, com suporte para que aquele paciente pudesse ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, eles fizeram esse suporte, né, que eles chamam de gaiola de titânio, misturaram células-tronco do paciente, colocaram esse material nas costas do paciente, porque eles queriam ter nutrição,
Depois de 3 semanas, 3, 4 semanas, eles injetaram, né, colocaram na posição funcional da mandíbula, né, e depois de um tempo, esse paciente começou a ter uma vida melhor. Então, olha só o que aconteceu. O que aconteceu? Ele morreu, gente, morreu depois de 1 ano e meio, mas o coitado morreu do coração, não foi do transplante, não foi da injeção de células-tronco, nada. E nesse meio tempo, ele ganhou peso, passou a ter uma vida social, passou a falar melhor, se alimentar, saiu de um comportamento depressivo e suicídio e passou a ser mais otimistas, né? E aí, gente, células-tronco, né? A pessoa vai viver pro resto da vida, voltou a fumar, né, beber, no Natal fraturou a gaiola, vida que segue, né? Até ele morrer do coração, né? Voltou à vida normal, né? A vida normal, a vida que segue, é isso aí, células-tronco, né? Então, tá. Pois é. Quando ele morreu, aí pegaram lá, fizeram autópsia, viram que o osso formado ali foi um osso funcional, estava bem semelhante com o osso adequado. E para encerrar, gente, eu acho que a gente pode nunca acertar o alvo da imortalidade. Quando a gente está trabalhando com células-tronco, a gente não quer paciente Highlander, né? Esses dias até assisti uma palestra do Karnal, falou que Highlander é só a nossa querida Vovs Elizabeth, né? Porque essa daí tem a mesma carinha desde que eu nasci, né? Mas, enquanto a gente conseguir ajudar esses pacientes que estão acamados, em estado terminal, a ter uma qualidade de vida um pouco melhor, diminuir a fila de transplante, criar novos órgãos e tecidos, ou mesmo fazer essa medicina personalizada, eu acho que enquanto o pessoal fala assim, Carla, desencana, minha filha, desencana disso, não vai dar certo, acho que vale a pena sonhar com o impossível. Certo, turma? Eu sei que eu corri. Obrigada. Vou voltar aqui a apresentar. Cadê vocês? Vamos parar a comparar. Pronto. Entrei ao vivo, gente. Já estou ao vivo. Foi rápido. Gente, 9 horas da noite. Muito legal. Muito legal mesmo. Nossa, gostei pra caramba da apresentação. Acho que assim, por mais que seja um tema assim, nossa, que a gente levaria, seria uma disciplina de pós, né? Mas, nossa, você colocou de uma maneira muito legal, muito acessível. Comenta aí, Guilherme. Obrigada. Bom, gente, eu sem comentário, né? Quando eu vejo domingo, às 8:55 da noite, 30 alunos e um professor completamente apaixonado pelo que faz, não importa o que a pandemia tenha a nos dizer, mas me fortalece a esperança de que a humanidade tem um futuro brilhante pela frente. Eu falo completamente à vontade porque eu fiz USP São Paulo, devo ter tido uns 90 professores, entre pós-graduandos e tudo que deram aula, mas 6 professores eternizaram a faculdade para mim. Então, o que eu quero dizer assim, vocês, alunos, presta atenção, que vão ter poucos professores inspirados que vão fazer a faculdade de vocês valer a pena. Queria deixar aqui oficializar meu respeito, Marcelo. Parabéns pela dedicação, mas lembra vocês, o resto dos 30, vocês já estão construindo a diferença para o futuro, porque para vocês estarem no domingo aqui, completamente voluntariado, para buscar conhecimento, os maiores profissionais que eu conheci no mundo, e eu já rodei algumas vezes o mundo dando aula, são esses que têm essa sementinha aí dentro, e só não deixaram isso morrer. Esses transformaram, como os 6 professores dos 90 que eu tive na faculdade, fizeram a faculdade valer a pena. Marcelo, parabéns aí pela iniciativa, pela disposição, e tomara que eles entendam isso, que normalmente você vai entender isso quando você já está com seus 40, 50 anos de idade, olha para trás e vê a oportunidade que você teve na mão e muitas vezes não percebeu, né? Mas parabéns total aí pela iniciativa. Carlinha, pela paixão, eu adoro isso. Quando você se apaixona pela carreira, você vai fazendo um voo solitário, né? Parece que você está sozinho. Então, quando você encontra outros apaixonados, você fala, legal. Isso vai acontecer, isso aí tem... Encontrei mais 2 doidos. Então, assim, meus parabéns a vocês, os alunos,
Carlinha, a Liga, tem tudo para um futuro brilhante, mas cada um é que vai desenhar isso. Separado e coletivo vai ser a realidade da Liga, né? Parabéns, sem comentários aí, meu. Parabéns mesmo. Só agradeço muito vocês dois, eu nosso muito mesmo. Nossa, a participação é incrível. Eu acho que assim, a gente tem alguns alunos da Odonto na nossa liga, e assim, eles poderem ter contato com profissionais como vocês, assim, poxa, faz toda a diferença, sabe? A gente realmente não quer que a Liga de Neurociência seja uma liga da psicologia, da medicina. A gente realmente quer mostrar que falar de neurociência é falar de praticamente todas as áreas de saúde, de biologia. E, nossa, a participação de vocês foi incrível. Acho que a gente fecha com chave de ouro esse dia para odonto, mostrando essas relações entre o que a gente quer pesquisar sobre o cérebro e a área de vocês. Muito obrigado mesmo, viu? E não só sobre isso, mas também da dedicação de vocês. Puxa, foi muito legal mesmo. Eu que agradeço, né? Foi um prazer agora conheci 2 amigos e um monte de turminha, gente. Estamos aqui à disposição. Adorei ficar aqui com vocês, né? E eu também parabenizo vocês dois, o Guilherme por toda a amizade, suporte, né? Acabei de conhecer, mas a gente já está quase virando primo mesmo, né? E o Marcelo por muito querido e todo esse atendimento e acolhimento que tem com os alunos, principalmente nessa época, que é isso que está faltando, né? E mostrar para vocês, gente, que isso, é multidisciplinar, a gente não faz nada sozinho, a gente tem que estar sempre interligado com o outro, e é importante ter esse conhecimento para saber como é que a gente vai fazer toda essa abordagem. Obrigada pela companhia de vocês, qualquer coisa a gente está aqui à disposição, né, Guilherme? Enfim, é isso. Então, estamos à disposição aí. Perfeito, sim, pessoal. Mais uma vez, eu agradeço em nome da Liga também, viu? Muito obrigada, foi incrível. Acho que o pessoal ficou super animado, todo mundo comentando. Então, a gente agradece demais a oportunidade, foi um conteúdo bem completo e que nos possibilitou ter essa vontade de ir além, né? Então, muito obrigada. E, gente, não esqueçam de se inscrever no formulário, tá bom? Tá disponível no chat. E Guilherme e Carla, quando o nosso laboratório de neuro estiver pronto, vocês dois são convidados a participar das pesquisas com a gente, levar as ideias de vocês para lá. Com certeza. Vamos orar. Pode deixar, não precisa nem convidar, não. A gente já chegando, né, Guilherme? A cara de profissional, né? Tá vendo? Da intimidade é isso. Pessoal, um abraço, bom descanso para todos vocês, tá? E mais uma vez, Guilherme, Carla, brigadão, viu? Bom descanso e, nossa, valeu mesmo, foi muito bom. Obrigada, gente. Um beijo, boa noite, bom domingo. Descanse. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, abraço.